Ok, olha, boa tarde a todos. Antes de mais, aqui as boas-vindas aqui à Ágata e o meu grande obrigado por ter aceitado colaborar aqui connosco, aqui para uma conversinha entre nós, e também aqui as boas-vindas aqui aos meus alunos que conseguiram fazer a gestão aí do tempo de forma a estar presentes. Eu depois vou disponibilizar, estou a gravar esta sessão, vou também disponibilizar depois lá na nossa página da formação para Memória Futura. E acho que vai ser aqui uma horinha muito, muito interessante. Temos aqui tenho aqui alguns temas para conversar aqui com a Ágata, e o objetivo é depois ficarem 10, 15 minutinhos finais para vocês colocarem também as vossas dúvidas, fazerem observações, participarem aqui também connosco, para que isto seja depois uma parte final ainda mais dinâmica. Eu quero começar por dizer que sou um grande fã da Ágata. Ela é uma pessoa fantástica, já a conheço há alguns anos. Tive a sorte de a conhecer no âmbito da organização de uma apresentação sobre liderança que fizemos entre o Rock in Rio e a Universidade Aberta, e é uma pessoa com uma visão muito positiva de liderança. Acho que vai ser aqui uma conversa fantástica, acho que não, tenho certeza, e que vai enriquecer também a vossa visão que têm de liderança. E eu vou começar pelo início, Ágata. Gostava que te apresentasse aqui para os meus alunos. Não sei se alguns já conhecem, se tiveram a oportunidade também de ver, mas é sempre importante ouvir aí da tua voz e também um bocadinho da tua experiência. Tá certo. Primeiro, muito obrigada pelo convite, pela introdução carinhosa. Obrigadíssima. Prazer, Luana, Miguel, Nuno. Estão aqui juntos, né? Luana, Miguel e Nuno. Isso. Isabel e a Tânia também estão, não aparecem, mas também estão a ver. A Isabel e a Tânia. Obrigada por estarem aqui com a gente. Vamos bater esse papo que com certeza, para mim, é sempre enriquecedor. Então, a gente pode seguir aí como o João quiser. Se vocês quiserem ir interrompendo e falando, para mim não tem problema nenhum, que é um bate-papo mesmo. Somos muito poucos aqui na sala, então permite que isso aconteça, senão a gente deixa para o final. Vocês fiquem à vontade. Então, meu percurso é um percurso muito rico, infelizmente, porque ele tem muita diversidade de experiência. Eu me formei em Direito, cheguei a ser advogada, aí fui para os Estados Unidos para fazer uma pós-graduação em Comércio Exterior, para implantar essa área no escritório de advocacia, onde eu trabalhava no Brasil. Aí, chegando lá, eu conheci o pessoal do curso de marketing, fiquei apaixonada, mudei completamente a minha pós-graduação, a minha especialização. Comecei do zero no marketing, aí nem entro no tamanho da crise familiar que isso gerou. Eu tinha 24 anos, mas consegui convencer meus pais de me deixarem mudar totalmente. Voltei para o Brasil, assim, recomeçando do zero. Hoje a gente olha para trás e acha ridículo, porque 24 anos é muito novo, né? Só que até mesmo a família tem muitas expectativas para a gente. Então, terminei a faculdade com honras aos 23, e já fui efetivada no escritório, já tinha uma sala, já tinha estagiários para mim. Então, estava ali com uma perspectiva de uma carreira brilhante, troca tudo, volta do nada para ser estagiária de novo em marketing. E aí logo consegui um emprego numa empresa de serviços de marketing para telefonia móvel. Não estava gostando nada daquilo, não era como o sonho que me venderam em Berkeley, onde eu estudei. Ao mesmo tempo, vi na televisão, um dia à noite, o Roberto Medina, fundador do Rock in Rio, anunciando o Rock in Rio 2001. E eu falei, gente, eu tenho que fazer parte disso. Aí comentei com meu pai, você conhece alguém da família Medina? Posso até chegar, mas minha filha, presta atenção, a gente só pede demissão de um emprego quando arranja outro. Tá bem, pai. No dia seguinte, na hora do almoço, estava eu em casa. E minha mãe, minha filha, o que seu pai vai falar, não sei o quê. E liga meu pai chega, a gente não conversou, onde é que você vai criar juízo? Nós te damos todas as oportunidades, será possível? Pai, eu tenho certeza que a minha energia tem que estar 100% focada nisso. Se eu estivesse lá naquilo, eu ia estar infeliz, aí eu não ia gerar um campo energético, aí pronto. Aí quando eu começo a falar assim, meu pai já fica louco. Mas conclusão, de tanto que eu busquei
ao chegar, e aí são umas histórias engraçadíssimas, mas que eu consegui chegar, em 2 semanas eu estava dentro do Rock in Rio. Estava dentro do Rock in Rio e foi muito bacana para mim, porque é uma marca muito afetiva, né? E eu era fã do Rock in Rio, não fui nem aos 9 anos, nem aos 15 anos, mas aos 24 comecei a trabalhar no Rock in Rio e comecei como assistente disso, assistente daquilo, e o marketing, a comunicação, mais do que o marketing, sempre para mim foi uma forma de eu estar na vida, uma forma de eu me relacionar com as pessoas. Eu gosto muito realmente dessa troca. E quando você tem a oportunidade de trabalhar numa marca como Rock in Rio, o que é diferente, e como Rock in Rio é outras, mas eu imagino que não seja nada fácil fazer comunicação de uma petroleira ou de uma farmacêutica. Existem desafios muito menos sexy, muito menos E o Rock in emotivos. Rio é uma empresa aberta ao mundo, não é? Aberta ao mundo e que carrega música, né, como viés ali core. As pessoas se entregam e se integram nessa plataforma, nesse ecossistema que a gente cria. Então, é muito natural, né, comunicar através de uma marca como Rock in Rio. Só que fiz a primeira edição no Brasil e não havia perspectiva do Rock in Rio continuar. E, ao mesmo tempo, eu fui convidada para fazer parte da equipe da cervejaria canadense Molson, que estava chegando no Brasil, que estava comprando a Bavária, a Kaiser, a Heineken. E eu fui para essa empresa, que foi muito bom, porque eu tive a oportunidade de novo, ter uma experiência internacional. Então, morei 1 ano no Canadá, lançando uma cerveja. Aprendi muito, muito, muito. Depois fui para os Estados Unidos e iria ficar durante 3 anos, 4 meses em cada grande cidade onde a gente ia lançar esse mesmo produto. Começando por Nova York, foi uma grande experiência, foi onde eu aprendi a conviver com a solidão. Eu já tinha ido inúmeras vezes a Nova York com a minha família, com os amigos, e sempre era uma maravilha. E quando eu soube, vou morar em Nova York 4 meses, vai ser incrível, foi o maior desafio pessoal que eu vivi, porque para morar é muito diferente. O americano é muito fechado, existe o preconceito. Uma coisa é quando você está como turista, lá vem o brasileiro ou o sul-africano ou quem quer que seja, só que cheio de dinheiro, que eles pensam, então vai botar dinheiro aqui no meu restaurante, te tratam muito bem. Agora, no dia a dia, não é a mesma coisa. Aí eu estava em Nova York quando eu recebi o telefonema do Rock in Rio aqui, do Rodolfo Medina. Na verdade, o João conhece a Roberta, o irmão dela. Do Rodolfo, dizendo: estamos em Lisboa. Ele ligou para o meu celular brasileiro, que eu ainda tinha lá em Nova York. Estamos em Lisboa e vamos trazer o rock para cá. Vem para cá. Eu falei: você tá de brincadeira. Eu falei: vem para cá. Aí ele perguntou quanto eu estava ganhando. E eu falei: nem pensar que a gente não tem esse dinheiro. Ele disse: a gente fechou com 3 vezes menos do que eu estava ganhando. Mas isso, por que eu estou falando isso? Porque eu sempre fui movida a paixão. Sempre fui movida a paixão. Tenho tentado controlar isso um bocadinho depois que eu tive filho, nem depois que eu casei. Meu marido aguentou. Depois que eu tive filho, eu estou tentando ter um pouco mais de consciência. Mas, graças a Deus, o meu primeiro motor é sempre essa paixão que eu posso ter ou não ter por alguma coisa, e é esse sentimento que vai me guiar. E aí eu larguei tudo, eu vim direto de Nova York para Lisboa em outubro de 2003. E aqui foi um grande desafio também para a gente, para essa equipe. A gente dizia que a gente era o exército de Branca Leone. A gente chegou aqui, a gente não sabia o que era o IVA, um sistema tributário completamente diferente. A gente teve cases muito interessantes de dizerem: vão captar patrocínio da Delta. O que é Delta? Café. Tá maluco? Café, isso é um festival de música, de rock. Quem é que vai beber café? Só idoso bebe café. Ninguém vai beber café, não. Aqui a juventude bebe café. Aí aprendemos que o café pode botar dinheiro. A gente abre
stand, quiosque de pipoca dentro da cidade do rock. Ninguém para perguntar para ninguém qual é o sabor de pipoca que o público português mais gosta. É salgado ou é doce? Para a gente era óbvio, é claro que é salgado, porque a gente está num ambiente adulto, as pessoas vão beber cerveja, né? Um festival, quando pipoca doce é só no teatro infantil e nos parquinhos. Levamos um toco, um prejuízo gigantesco. São pequenos exemplos de o que a internacionalização faz com uma marca. E quando a gente foi daqui, aí nessa altura eu já vim como diretora de atendimento, ou seja, de relacionamento com os patrocinadores. No meio do caminho, me tornei também, isso para a edição de 2004, além de diretora de atendimento aos patrocinadores, de diretora de marketing, me tornei diretora de marketing também. E acabado 2004, a gente teve um prejuízo gigantesco, estava todo mundo doente, eu já estava num esgotamento gigantesco, foi quando eu tive burnout, porque não era só do Rock in Rio e Lisboa, mas eu vinha, tudo vai acumulando, né? Por mais que você esteja assim, muitas vezes fazendo o que o seu coração quer, as tensões são muito grandes. Então, eu saí no dia 1º de janeiro de 1999, eu peguei um avião para ir para a Califórnia para estudar em Berkeley, comércio exterior. Aí passei por todo um processo de muito estresse familiar para conseguir mudar para marketing. Aí chego no Brasil, começo do zero, no Rock in Rio, muito trabalho. Aí consigo ir para o Canadá, tudo muito legal, mas ao mesmo tempo não é fácil. Com 25 anos, tive muita responsabilidade no Canadá. Depois para os Estados Unidos, essa solidão. Depois emenda em Portugal, a gente tomou um toco financeiro gigantesco e todo mundo voltou para o Brasil muito doente. Doente mesmo, emocionalmente. Conclusão, muitos os que puderam fizeram um sabático. Eu não tinha marido, não tinha filho e tinha juntado um dinheiro bom, estava com 28 anos, sei lá, tinha juntado dinheiro bom. Passei um ano me tratando. E depois, em 2005, voltei para Portugal para a gente fazer o Rock in Rio Lisboa 2006. Em 2007, fomos para Espanha, abrir mercado em Madrid. Em Madrid, a gente já tinha colecionado, né, coletado alguns aprendizados de abrir mercado em Portugal. Não cometemos outros erros, mas tivemos imensas outras dificuldades. O projeto não vingou na Espanha. A gente ficou lá 3 edições, foram 6 anos. A gente fez de tudo. Até hoje, a gente não consegue entender por que o Rock in Rio não deu certo na Espanha. Talvez a gente não se entenda muito bem com o público espanhol. É uma coisa interessante, curiosa, porque a gente... E não acredito que seja da língua. Lógico que o idioma, sendo português, por mais que a gente tenha sotaques e algumas palavras diferentes, é o mesmo idioma e isso, claro, que facilita muito. Mas a gente ficou 6 anos na Espanha e nunca absorveu um colaborador espanhol. Nem sequer eles tiveram interesse. Nos Estados Unidos, a gente teve 2 anos para uma edição, né? Quase 2 anos para uma edição. Nunca absorvemos um colaborador americano e nem eles se candidataram a. Agora, entre brasileiros e portugueses, nós temos, porque o Rock in Rio é uma estrutura muito enxuta, estrutura fixa, e o nosso board, ele é meio a meio de brasileiros e portugueses. As nossas funções de gerentes, né, que são os managers, né, e os coordenadores, tanto em Brasil como em Portugal, são também meio a meio, brasileiros e portugueses. Todo mundo casa com todo mundo, a gente brinca que no Rock in Rio não tem outro jeito, só se trabalha, então não vou falar isso aqui que vai ficar gravado, mas as pessoas casam-se entre elas, então tem muito português no Brasil, tem muito brasileiro em Portugal. Há um intercâmbio grande. É um intercâmbio grande.
E então, mas mostra muito que a gente tem uma complementariedade muito interessante, muito eficaz. E os portugueses que trabalham com os brasileiros dizem que a coisa que mais é, é, apreendem, né, depreendem e absorvem da nossa cultura é um pouco mais de leveza na análise das coisas e no relacionamento com patrocinadores, tentam deixar cair um pouco da cerimônia exacerbada que muitas vezes tem o português, e o brasileiro aprende demais com mais seriedade, né? Que o português tem, em regra, uma seriedade, uma capacidade de organização muito maior do que a do brasileiro. Então, a gente faz um encontro muito... Um puxa um para cima, o outro puxa o outro para baixo, a gente fica ali no meio termo e fica equilibrado, Uma boa sabe? Então, simbiose, não é? é muito bacana. Então... Hoje, aí eu fui durante muito tempo diretora de marketing, cheguei a ter os 4 mercados, porque a gente teve um ano que a gente teve, 2 anos que a gente teve os 4 mercados em funcionamento, Brasil, Estados Unidos, Portugal e Espanha. E em 2015, eu criei um projeto chamado Rock in Rio Academy, que é uma formação executiva com base no modelo de negócios do Rock in Rio. Uma coisa parecida, inspirada mesmo do Design Institute. A ideia é um dia de formação com os executivos do festival, contando como é a operação, e recebendo as pessoas nos bastidores da cidade do rock. Aquilo deu muito certo, eu fiquei apaixonada pelo processo. Aprendi imenso e todos nós aprendemos imenso. E aquilo foi incubado na área de marketing. A partir dali, e daqui a pouco a gente vai entrando nesses detalhes, mas a partir dali também criei o Innovation Week, Rock in Rio Innovation Week, e pensei num curso tal, e num livro tal, e aí eu comecei a ver que eu estava com outras motivações, que eu continuava a ser uma comunicadora, mas eu tinha arranjado uma outra forma de me comunicar através de conteúdos educacionais. Apesar do que a nossa veia educacional nunca poderia fugir do entretenimento, porque a experiência sensorial está sempre muito dentro da nossa escola, e eu trago isso comigo. Então, eu propus à empresa criar uma plataforma de edutainment, que é a junção de education e entertainment, e levar uma nova educação para as pessoas. E com isso, há menos de 2 anos, vai fazer 2 anos agora em abril, a gente abriu a Lexo, que é a Learning Experience Unit of Rock in Rio, é onde a gente gere, e dessa área eu sou a vice-presidente, onde a gente gere esses produtos como Rock in Rio Academy, Rock in Rio Innovation Week, o livro e outras coisas. Então, é nesse momento que eu estou agora, num momento bastante rico em termos de aprendizado, quer dizer, eu acho que, pelo que eu contei do meu caminho, e só contei isso tudo, fiquei não sei quantos minutos falando, porque eu acho que é importante vocês saberem, porque se a gente vai falar de liderança e de liderança emocional, eu acho que é muito importante perceber qual o background pessoal de alguém, de um líder, né? É muito importante, porque eu falei aqui, mais do que tudo, de aprendizados pessoais. Claro que tem os técnicos, claro que a gente foi aprendendo de novo o que é o IVA, o que é o do sistema tributário, como comunica. Aqui tem tem birô de mídia, no Brasil não tem, como é que qual a diferença. Um monte de coisa técnica que você vai aprendendo ao longo da vida, mas mais que tudo são os relacionamentos, né? E como você vai crescendo ao longo do tempo e criando a sua pessoa, a sua individualidade, só que a forma como você troca e se relaciona com as pessoas. Bem, eu agora ia aproveitar para perguntar uma definição de liderança, mas eu vou já passar para a próxima pergunta, aproveitar esse teu gancho. E gostava que falasse um bocadinho do teu percurso na carreira, como é que tem sido a tua experiência, quer em termos de liderança, quer em termos de ser liderada. Claramente positiva, pontos negativos e dar-vos alguns exemplos negativos e positivos. Parte positiva, o saldo é positivo. Eu acho que eu aprendi a liderar como todo mundo aprende. Eu acho que eu tenho algumas características de liderança
talvez nata, assim, como a capacidade de me relacionar, como a minha capacidade de influenciar através da minha narrativa, a minha capacidade também de empatizar, de olhar com empatia, mas também de me fazer enxergar e mais além do que o que eu represento, mas sim do que eu sou. O que eu estou querendo dizer? Eu já tive, sim, lógico que eu tenho cada vez menos medo de me mostrar vulnerável, tá? Então, enquanto adolescente, eu tinha muito como qualquer adolescente. Depois entrei no mercado de trabalho, eu tinha uma carinha muito de menininha, então tentava parecer que era mais velha do que era, para tentar ser respeitada. Depois, quando qualquer pessoa se torna chefe, que é bem diferente de ser líder, ela leva um choque, porque é diferente, ela vai ficar... Quanto maior o cargo, ela vai ficando mais solitária. E você tem que aprender a lidar com isso. E não é para todo mundo. Então, eu vejo Principalmente pessoas... quando vais subindo dentro de um grupo, não é? E quando aquelas teus colegas, que eram teus colegas, e passas a liderá-los e a mandar. É impressionante como parece que você muda de grupo. Só que você não quis mudar de grupo. E isso não é seu. Isso vem das outras pessoas, sem dúvida absoluta. Uma interferência, uma criança chega, mas a mamãe não pode parar. E quando a gente... Então, a gente estava falando de quando a gente vai aumentando nesses níveis de liderança, e como você falou, João, se é com esse mesmo grupo, fica pior ainda, porque eles vão te olhando cada vez mais distante, parece que você passou para o outro lado. E acho que as novas gerações estão menos assim, até porque cada vez mais a gente vai criando... vários pontos de liderança, vários pontos. Então, já tem uns 3 anos que a gente está trabalhando com a figura de líder de projeto. Então, todos os projetos têm um líder e muitas vezes o líder é um coordenador e o liderado é um vice-presidente. Não interessa. Isso todos nós, inclusive a Roberta, que é a nossa líder máxima aqui. Então, quando projeto Rock in Rio Kids, tem uma menina que é coordenadora. Todos nós ouvimos ela, damos a nossa opinião, intervimos e não sei o quê. Vai ter que ser uma coisa muito grave, muito contra tudo, para a Roberta dizer não é isso que vai fazer. Que a gente tem feito esse exercício de tentar não intervir hierarquicamente, mas sim na influência, sim no convencimento através de argumentos, no trazer experiência, né? Porque o background conta. Muitas vezes a gente está falando de colaboradores de 24, 25 anos, quando hoje o nosso board tem entre 43 e 45 anos. Então, é uma diferença já grande. Hoje nós já somos coroas. A gente começou com essa idade, 22, 23, 25 anos, e hoje a gente tem toda uma nova geração chegando e a gente tem o dobro da idade deles. Então, acho que uma coisa que eu aprendi muito foi a delegar, e isso é muito importante. É preciso confiar, como é óbvio. Para você delegar, você precisa confiar na equipe que você tem. Então, não dá. Se você é uma pessoa que realmente é muito cuidadosa com o seu trabalho, que você tenta entregar o melhor possível, que você busca a excelência, e se você tiver uma equipe que não se compromete, aí não dá para delegar. Você vira escravo daquela equipe. Agora, tem gente que, por mais que tenha uma equipe fantástica, é super centralizadora e não consegue delegar. E é a pior coisa que tem. E não é só delegar, né? A gente está cada vez mais no mundo em cocriação, em co-construção. É muito bacana trabalhar coletivamente. É muito legal assim montar equipes disciplinares, pessoas com backgrounds diferentes, cada um traz um olhar. Eu acho muito rico esse processo. Enfim, então eu acho que esse aprendizado da gente aprender que de uma forma ou de outra, por mais... E uma outra coisa bacana também, né? O nome do seu curso é Liderança Emocional, que eu acho fantástico.
a gente, de novo, ter minimamente a segurança de se mostrar vulnerável, e ser dentro da medida do possível, dentro da medida do que a própria equipe permite, a gente ser amigo da equipe, se a gente quiser ser, né? Mesmo que tenham horas mas sabendo que vão ter muitos jantares, muitos almoços, muitos copos, onde a gente simplesmente não vai ser chamado. E eu já sofri com isso. Hoje já não sofro mais. Já não sofro mais também porque, pelo amor de Deus, né? De novo, a equipe é muito mais nova, a equipe solteira. Hoje eu sou casada, tenho filhos, tenho uma outra história. Mas durante um tempo, quando a diferença era pequena, eu ficava, mas o que aconteceu? Por quê? E isso que eu estou falando, eu já conversei com muita gente. Todo mundo passa por isso. Então, acho que se por um lado a gente não tem que ter medo de ter um relacionamento mais pessoal com a equipe, eu acho que por outro a gente tem que estar preparado para saber que vai ter ali uma altura que nem todo mundo também está preparado para ser amigo fora da empresa, e chega na hora da empresa, se realmente tiver que se chegar a uma situação de impasse e você tiver que impor sua opinião enquanto chefe, né, dar a sua palavra final, e é diferente daquela pessoa que é sua amiga no copo, essa pessoa pode não estar preparada para isso. Então, tudo se resume em habilidade de relacionamento. Eu acho que tudo se resume. E todos nós estamos em camadas muito diferentes, em patamares muito diferentes na habilidade de se relacionar, né? Então, e como é que definias liderança? Como eu definia liderança? Liderança é empatia. Empatia. Eu acho que você conseguir... liderança, negociação. Você conseguir ler o outro, entender o outro, isso não tem nada a ver de ser o bonzinho da fita, não. É até mesmo entender qual é o interesse dele. Pode ser um crocodilo na sua frente. Pode ser, não estou dizendo que todas as equipes são legais, todas as pessoas da equipe são legais. Você pode... A empatia serve tanto para você perceber que tem uma pessoa que perdeu um ente muito próximo, querido, e que está mal, e que não vai dar para ter o mesmo rendimento naquele mês, ou que está naquele semestre, ou que está naquele ano, sei lá. Você entender que não vai dar para contar com ele inteiro, porque ele não está inteiro. Com o também entender que aquela pessoa ali é alguém que sempre vai visar o lado dela, o interesse dela. E aí você vai lidar com ela desse jeito. A empatia é se colocar no lugar do outro. A parte mais bonita da empatia é se colocar no lugar do outro para sentir as dores dela e enxergá-la e dar a ela o respeito que ela merece. Agora, serve também para jogar pôquer. A empatia também é uma grande arma na negociação. Porque se a pessoa é vaidosa, tem um ego do tamanho do mundo, você vai jogar com o ego dela. Você vai liderá-la pelo elogio, talvez. Talvez ela vai fazer muito mais para você se ela for elogiada do que se ela for chamada a atenção. Tem gente que não funciona sendo chamada a atenção. Tem gente que nem lidam só bem com isso, funciona... não é? Nem lidam bem. Tem gente que só funciona sendo chamada a atenção. Tem gente que precisa de espaço. Tem gente que você fala, olha, vamos, mas funciona assim, hoje é terça-feira. Sexta-feira, às 5 horas, você manda para mim um documento que tenha 3 partes, e você divide o tópico 1, 2 e 3, assim, 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 e pronto, você não fala mais nada. Aquela pessoa não quer ouvir mais nada. Eu sou muito mais desse ponto, tá? Sempre fui. Aí eu te falo também a minha perspectiva com chefia também, né? Quem tá ou quem teve em cima de mim. Então, me dá uma missão, me dá as linhas gerais, e eu sou totalmente self-learner, sou totalmente... corro atrás, é o que eu gosto. Para mim, o desafio tá aí. Aí, naquele dia, às 5 horas, eu vou chegar para você e vou entregar os nomes. Se você ficar me perguntando todo dia, eu vou tomar uma implicância com você que não vai dar. Tomo implicância com você, tomo implicância com o meu trabalho, não quero fazer aquilo. Agora, tem gente que é o contrário. Tem gente que você passa hoje,
Diz que é para ser que sexta-feira, 5 horas da tarde. Aí vai chegar sexta, não tem. Vai te entregar uma frase para dizer que não entregou. Aí você já sabe, aí começa aquela história de na terça você cobra, na quarta você cobra, na quinta você pergunta como é que tá, e na quinta à noite você fala é amanhã, na sexta de manhã é hoje à tarde. Pronto. Cansativo, mas é verdade. Então cada um tem um jeito, né? Tem gente que acha que precisa, tem gente que acha que precisa primeiro ser reconhecido e depois entregar. E tem gente que acha, que sabe que primeiro você tem que entregar para depois ser reconhecido. Então, entre o que é você meio que educar, porque eu acho que um líder, dependendo também, eu acho que o líder sempre vai aprender, burro é ele se não aproveitar as pessoas que estão em torno dele, que com certeza têm conhecimentos complementares. Tá? E hoje, cada vez a gente vê isso. Nós todos temos conhecimentos complementares. Ninguém está num nível assim totalmente acima do outro. Talvez o Roberto Medina, que o homem é um gênio absoluto, mas mesmo assim ele sempre fala, tipo, impossível para minha geração com 74 anos dominar as mídias digitais como hoje vocês fazem, né? Ele fala isso. Claro, ali ele tem que aprender, nem tanto porque ele fala, ele direciona a estratégia, depois vem os especialistas e descem aquilo para a operação do dia a dia. Mas, em regra, cada um sabe um pedaço. E o bacana, mesmo que tenha uma posição hierárquica maior, cada um sabe um pedaço e tanto quem está abaixo aprende como quem está acima aprende com o outro. Quem está dos lados e etc. Né? Nesse tal desse organograma que perde cada vez mais assim, a relevância. Né? Serve para organizar a conversa na hora que está um caos. E às vezes as empresas chegam num momento caótico. E aí é importante você saber quem é quem, igual o contrato de parceria, né? Você só vai fazer menção ao contrato se o relacionamento já está uma bagunça, se já está minado. Porque senão o que vale mesmo é aquele acordo entre aquelas pessoas que estão agindo de boa fé. Enfim, disse então, liderança para mim é empatia, por causa disso tudo que eu expliquei. Ok. Na verdade, as empresas costumam dar muita ênfase à parte logística, à parte dos meios, à parte financeira, mas na tua opinião, achas que as pessoas devem estar no centro de tomada de decisão das empresas ou achas que são secundárias? Claro. Não. Você está me fazendo essa pergunta só para eu responder para os outros, porque você sabe muito bem qual é a minha opinião, né? Não, então, as pessoas estão no centro de tudo, são o início, o fim e o meio. As pessoas são tudo. Tem uma frase muito bacana, que esses dias a Elise, você conheceu, a Elise Neiva, da minha equipe, ela falou, a gente estava falando muito sobre, enfim, lá umas decisões que a gente tinha que tomar, uma parceria que estava bem complexa, um projeto que estava bem complexo. E ela falou assim, Agatha, a gente tem que tomar as decisões, a gente tem que ter bons resultados com e a partir das pessoas, e não apesar das pessoas. E eu achei muito bacana. Uma menina de 30 anos, e com uma visão muito clara de que a gente não tem que passar por cima das pessoas para ter os nossos resultados. E quando diz passar por cima, lógico que não estou indo ao ponto de coisas. Como quero dizer, passar por cima? É assim, a gente tem que proteger, a gente tem que proteger a sanidade emocional das pessoas também, né? A gente tem que respeitar o tempo e a dedicação que elas colocaram em determinadas tarefas, porque às vezes pode ser mais nocivo a médio e longo prazo para uma empresa se você estiver sempre desautorizando a sua equipe ou desprestigiando a sua equipe, do que se você pontualmente, de repente, tiver um resultado abaixo do que você, com mais experiência, consegue ver que poderia ter tido se você mudasse a rota agora. Só que foi tanto empenho
de um grupo de pessoas durante tanto tempo e eles acreditam tanto em aquele caminho que talvez tirarem a moral deles num determinado momento para ter um pouquinho mais de resultado vai te trazer um prejuízo muito maior a médio e longo prazo. Ok, fantástico. Eu gostava que nos desses aqui alguns exemplos da tua própria liderança positiva no teu dia-a-dia, de pequenas coisas que fazes para motivar a tua equipa. Que eu faço. Para a tua equipa. Para a minha equipa. Cara, eu sou muito transparente. Eu acho que eu sou... Eles não precisam de entertainer. Eu sou a palhacinha deles. É muito porque eu acho que... Mas não é porque eu faço palhaçada de propósito. Enfim, É eu porque és tenho o meu naturalmente bem jeito. disposta, não é? Eu sou bem disposta. Eu prefiro ser alegre que ser triste. Mas também fico brava muitas vezes, não com a minha equipe, que eu acho fantástica, não tenho... Essa equipe que eu formei agora, que eu escolhi todas as pessoas a dedo da Lexo, e hoje eu tenho 5 pessoas, é uma equipe muito pequena, tenho 5 pessoas que eu escolhi a dedo. Então, eu confio muito nessas pessoas, eu confio no caráter delas. Elas me ensinam coisas que eu não sei. Elas são pessoas também de boa disposição. São pessoas comprometidas. Então, não tem nada contra. Quando eu fico brava normalmente com coisas exteriores, ou então coloco energia nas coisas, que é diferente de ser bravo. Colocar energia assim, galera, é agora. Aí chego, faço o papel de quem tem mais experiência e mostro que essa é a hora, porque é a hora de surfar uma onda. Quando a onda passa, não vai ficar chorando. Então, a gente está aqui, é a hora de surfar a onda. Então, o que acontece? Essa semana vai ter que todo mundo trabalhar o tempo que for para trabalhar, mas a gente não perde essa onda. A gente vai surfá-la. E aí, não para. Mas, ao mesmo tempo que eu peço dedicação total, que significa preterir muitas vezes, sábado e domingo com a família, etc., eu sou capaz de passar 3 semanas sem ligar para agora no trabalho, no home office, estou nem aí para o que estão fazendo, desde que esteja tudo certo. Então, assim, é muito livre a minha liderança, muito livre, mas, de novo, porque eu confio na capacidade de autorregulação dessas pessoas. E se por um acaso eu tiver que intervir, não porque eles, de novo, não porque eles não tenham uma postura a melhor possível, mas sim porque eu tenho uma informação que eles não tenham, eu intervenho. E aí boto todo mundo para andar num determinado passo, num determinado ritmo que de repente não estava sendo esperado para aquele momento, né? Mas eu acho que isso, a gente brinca muito, eu brinco muito, de novo, eu adoro brincar. E a gente faz piada o tempo todo e não é vazio. E não é vazio. Ao mesmo tempo, a gente estuda muito. Uma coisa que essa nova área nos permite, como é uma área de experiências de aprendizagem, é lógico que a gente tem que estar sempre consumindo. Todo mundo tem, qualquer área. Mas a gente tem que estar sempre consumindo mais ainda informação. Então, a gente tem um grupo de WhatsApp, somos só 6, e a gente consome palestra, curso, tudo, a gente faz resumos um para o outro, etc. E isso é muito bacana. Isso torna a gente mais próximo. Uma coisa que eu faço questão com uma equipe tão pequena é conhecer a família. Conheço a família de todos, todos conhecem minha família. E dentro das possibilidades, agora com esse ano de pandemia quase não estivemos juntos, mas eu gosto desse negócio de dividir propósitos, sabe? E você pode ter propósitos diferentes em momentos diferentes da sua vida, e o propósito não precisa ser uma coisa definitiva que você escolhe aos 20 anos e aos 80 você vai continua com o mesmo propósito, não. Pode ser curto e pode mudar. Mas enquanto estiver junto, é aquela história, que seja eterno enquanto dure, ou que seja intenso enquanto dure. Eu gosto de relacionamentos intensos, inclusive com a minha equipe. Intenso mesmo, de troca humana.
E agora só tinha aqui uma última pergunta antes de passar aqui, também já estamos aqui com o tempo, é sempre a correr, que é, qual é que é a tua visão de liderança para o futuro? Achas que vai ser muito diferente daquilo que se pratica agora? Qual é que é a tua visão? Eu acho que vai ser cada vez mais dinâmica, acho que vai cada vez dinâmica, ou seja, aquela figura do organograma, assim, todo mundo esquece isso. Acho que também não é totalmente linear, porque senão as pessoas acabam não se vendo, mas vai ser tudo misturado. Eu acho que essa capacidade de se deixar liderar é algo que todos nós temos que exercitar muito, porque acho que os papéis vão se inverter muitas vezes. Isso é muito positivo criativamente, isso é muito positivo para a inovação em qualquer processo. Eu acho que a colaboração ela tem que fazer parte do espírito de um líder. E, de novo, todos somos líderes. A liderança, primeira etapa ou camada da liderança é a de si mesmo. Você tem que aprender a se autoconhecer, se controlar, saber quem você é. Primeiro você se domina de alguma forma, né? E depois vai se relacionando, vai liderando outros, etc. Então, eu acho que o autoconhecimento, a inteligência emocional, essas habilidades relacionais, elas não podem sair da pauta da liderança. E cada vez mais, se não estão saindo da pauta, se entraram de vez na pauta das marcas, cada vez mais na narrativa das marcas. Você vende telefone, você está falando de uma questão humana. Você vende shampoo ou sabão em pó, está falando de humanização. Você está falando de relações confiáveis, seguras, de relações fluidas, de relações afetivas, né? Você está falando disso tudo com esses produtos, imagina entre pessoas. Então, eu acho que essa é a tendência. Eu acho que a tendência é a gente ser cada vez mais gente e ter muito claro do nosso valor, saber que tudo é passageiro. Tudo é passageiro. Então, hoje eu posso estar como líder e aí ter esse cargo de vice-presidente, mas eu posso largar tudo de novo e amanhã virar estagiária de alguma coisa. Claro que ninguém vai me tirar a experiência de ter até agora galgado ou percorrido esse caminho tudo. E isso é bonito, mas eu vou estar começando numa outra história. Então, tem toda uma outra coisa que eu tenho que aprender. Enfim, somos aprendizes a vida inteira. E feliz de quem perceber que vai ter sempre o que aprender, porque assim vai ter uma vida motivante, né? Motivada para o resto da sua existência, porque que chatice você agora sentar em cima de um pedestal e pensar, já sei tudo, já vi tudo, pronto. Que horror, isso é uma pobreza. Não. Muito aborrecido. É. Pronto, agora vou dar aqui a palavra, já liguei aqui os microfones aqui dos meus alunos, tenho que todos tentem falar aí ao mesmo tempo, um de cada vez. Agora a vossa parte, tem alguma dúvida, alguma curiosidade que queiram saber? Eu, se me permitirem, antes de mais agradecer esta oportunidade, e teria duas questões, vão resumir a uma, porque o tempo é curto e acho que todos têm que tirar essa partido daquilo que estamos aqui a fazer, mas iria partilhar com a Ágata, porque temos um percurso em comum e depois de fazer aqui uma questão, que não é uma questão, na prática é convergir aqui aquilo que eu entendi ao longo da minha carreira, que são lideranças culturais, a cultura envolvida na liderança e a liderança envolver-se nas culturas, e eu vou contar muito rapidamente. Eu tenho 20 anos, praticamente 21, 22 anos, de relação com o Brasil, trabalhei no grupo Itaú, e relativamente a esse ponto, cruzei aqui a experiência que a Ágata e o Rock in Rio tiveram relativamente à sua internacionalização. Portugal correu muito bem, Espanha nem por isso, e aconteceu a mesma coisa com o Itaú. O Itaú chegou a Portugal chamando-se Itaúsa, não Itaú, criou o seu primeiro escritório nas Amoreiras relativamente a um banco de investimento, e durante muitos anos não conseguiu nem explorar o mercado europeu,
nem se ingrar naquilo que é a plataforma ibérica. E durante esse espaço de tempo debateu-se sempre com uma questão que mais tarde, e isto vai bater ao ponto das culturas e das lideranças que se misturam, e inclusive das culturas que às vezes não se adequam ao tipo de liderança que se está a imprimir em países diferentes. E aconteceu que, caso vocês não saibam, o Itaú é uma marca de referência no Brasil, talvez uma das maiores marcas do mundo, um dos maiores bancos do mundo, e posso dizer que em Madrid, em Espanha, nunca conseguiu arrancar e disputar aquilo que inclusivamente era esperado no mercado espanhol. E isto aconteceu há 20 anos atrás. Eu, quando cheguei à empresa, havia esse grande desafio, que era a internacionalização na Europa, e a primeira tentativa que foi feita foi criar uma plataforma ibérica. Também devo dizer-vos desde já que não dá para nem os espanhóis chegarem cá e acharem que vão replicar tudo em Portugal da mesma forma que Espanha, nem os portugueses chegam a Espanha e replicam tudo da mesma forma que em Portugal. E às vezes os líderes têm imenso sucesso num país e não têm noutro. Por isso eu falo aqui nas lideranças e nas misturas culturais. E aconteceu uma coisa muito engraçada, criativa, inclusivamente, que foi, nós tentámos depois fazer algo diferente, que foi, fomos para a Inglaterra, criámos todo o banco e toda a praça de negociação do Itaú foi para Londres, criou-se uma marca que se chamou Itaú Europa, e para vossa surpresa, ou talvez não, saímos de Inglaterra para Espanha, as mesmas pessoas, a mesma marca, e posso dizer que foi um sucesso, ao ponto de negociarmos com a La Caixa. Nós éramos o sócio maioritário no BPI, hoje vocês podem ver que o BPI pertence à La Caixa. Foi uma parceria muito bem realizada em Espanha, que se calhar há 20 anos. Diga? Isso foi em que ano? Isto estamos a falar há 4, 5 anos atrás, Ágata. E toda esta envolvência, ela teve que sair da sua zona de conforto, ou seja, tivemos que perceber que não estava a funcionar. Posso-vos dizer que os líderes que estiveram em Espanha, alguns deles eram de referência no Brasil, com excelentes resultados, mas não conseguiam se ingrar em Espanha. E tivemos que fazer algo diferente, talvez aqui uma experiência partilhada com a Ágata, não sei se fizeram essa experiência, transformar aqui um conceito de uma marca e que estava muito conectada ao povo brasileiro e a portugueses, não funcionava bem em Espanha. Tivemos que internacionalizar de uma forma diferente, uma marca aí com alguma força, porque o Itaú acaba por ter essa força também, mas vinda de Inglaterra para a Espanha, e funcionou perfeitamente ao ponto dessa ligação, dessa parceria com a La Caixa, um excelente sucesso na transição que foi em Portugal com o BPI, e isto para dizer o seguinte: nem sempre aquilo que funciona bem num lado vai funcionar e replicar. Um bom líder não significa que seja em todos os momentos. Isto para colar ao segundo ponto, e passo a palavra ao outro, que é, eu acredito muito, mais do que tudo, em lideranças com propósitos. A Ágata também falava nisso. O propósito hoje é muito diferente da amanhã. Significa que um bom líder a fazer algo não quer dizer que se multiplique ou que se replique a fazer outro tipo de tarefa ou noutro propósito que a empresa lhe dê. Está bem? Era só isto que eu queria Muito As próprias equipas são sempre diferentes. Não só as equipas. Eu também queria, por isso é que eu estava a falar das culturas. Nós também tivemos a experiência de migrar toda a equipa que tínhamos em Portugal para a Espanha e as coisas não funcionaram. Às vezes não tem só a ver com a equipa, tem a ver com vários momentos, a cultura, a fotografia que se calhar naquele momento que está-se à espera, naquela localidade, não é a mesma que era esperada. Completamente. Talvez seja por isso também a razão pela qual Portugal e Brasil são culturalmente muito mais próximos do que Brasil e Espanha e do que Brasil e Estados Unidos. Então, a gente tinha diferenças culturais com os Estados Unidos ali de relacionamento terríveis, de chegar... Primeiro, pontualidade, mas isso era erro nosso, né? Mas uma coisa que a gente aprendeu, se a gente marcava uma reunião, estava marcada para as 3 horas. Se chegasse lá às 3 em ponto, só que a gente aprendeu a prever, é tão ridículo quanto isso, mas aprendeu a prever chegar na recepção 10 minutos antes para estar dentro da sala da pessoa às 3 horas. Por quê? Você começa a falar às 3h10 e se a reunião estava até às 3h30, a pessoa levanta e vai embora. Muito obrigada, acabou seu tempo. E
Isso mexeu demais com a forma como a gente até levava a mensagem, a gente teve que passar a ser mais sucinto. Brasileiro e português gostam de conversar. Aí olha já a diferença cultural. O americano é super pragmático, super direto, é quase rude, porque não faz conversa amena antes. Então, tudo isso muda. E o que você falou é muito interessante, me veio até a cabeça a citação de Ortega y Gasset, né? Eu sou eu e minhas circunstâncias. E eu acho que o líder é o líder e suas circunstâncias. Pode mudar. Então, nem toda liderança é boa em todo lugar e a qualquer momento, né? Boa, obrigada, Miguel. Agora, eu sei que o Itaú está voltando Obrigado. com tudo aqui, né? Pensei que você fosse falar, você não está mais com eles. O meu propósito acabou nesse projeto, ou seja, eu senti que aquilo que tinha que fazer dentro do grupo, em termos de plataforma, de equipas, eu liderei durante muitos anos o Itaú na Europa, tive várias fases boas e menos boas, como devem imaginar neste percurso, e uma das que me custou muito foi diminuir a estrutura, e lá está, nós quando não nos adequamos e não nos sentimos alinhados com o propósito, o melhor é, como a Ágata também disse, começar do zero, partir para outra coisa. Isso fez-me sair do grupo porque achei que aquele não era o meu propósito. O meu propósito é de construir, não é de destruir, e eu achei que não era a melhor pessoa para o fazer. Foi uma saída bastante amigável, tenho uma ótima relação com a família Setúbal e a família Vilela, mas não era mais o meu momento. O meu propósito é pessoas, o meu propósito é construir, e não era o meu momento de fazer. Eu sei que eles estão a vir para cá, mas num intuito completamente diferente. Sim, o Itaú é o patrocinador master, é a maior marca, a que investe mais no Rock in Rio Brasil, desde 2011, e agora eles nos procuraram aqui, e aí a gente não sabia, foi interessante você falar isso, porque eu acho que nenhum de nós sabia que eles já tiveram aqui por tanto tempo antes, etc., Sim. na Europa, porque o que chegou a nós é que, porque há uma imigração brasileira com mais poder aquisitivo agora. O Itaú está abrindo a operação em Portugal, focada em clientes de topo. Sim, o premium. E aí, por causa disso, vamos começar a conversar sobre alguma associação ao festival e etc. Mas parecia para a gente um movimento muito recente, muito atrelado a essa imigração agora de uma outra classe social brasileira com mais poder aquisitivo, né? Mas enfim, mas tá bom, obrigada. Gostei de saber desse percurso todo. E parabéns pela decisão de ir atrás daquilo que você acreditava. Que eu não sei o que é, mas numa próxima vez você conta. Ok, mais alguém? Eu gostaria de fazer também uma questão. Em primeiro lugar, olá Ágata, olá João e caros colegas. Obrigado por este momento de conversa aqui, que é muito interessante. Eu gostaria de colocar uma questão à Ágata sobre a liderança de egos. A Ágata falou um pouco nisso, mas de vez em quando nós nas nossas equipas temos pessoas muito egocêntricas que se centram muito nela e pensam que o mundo gira um pouco à volta delas. A Ágata, que tipo de liderança é que utiliza com essas pessoas? Que tipo de forma é que utiliza mais para encaminhar essas pessoas de forma aos objetivos? Eu sou uma boa psicóloga, sempre fui, mas né, sempre tive essa percepção, assim, tentava entrar na psicologia das pessoas. E eu acho que tem pessoas que estão num nível que você consegue interferir na rota delas e você consegue exercer ali algum contributo que vá mudar realmente o rumo da personalidade dela, de alguma forma que ela quer aprender. É uma pessoa que está minimamente aberta ou receptiva a um feedback, enfim, que está em formação mesmo, está em desenvolvimento e tem uma postura na vida de progresso. Porque você ter um ego inflado, ou ter problema de baixa autoestima, qualquer problema, se você tiver afim, se você estiver aberto para se desenvolver e progredir como ser humano, você já tem meio caminho andado, né?
E você pode ser uma pessoa espetacular, você pode ser um profissional espetacular e uma pessoa muito bacana, tendo um ego gigantesco, ou tendo baixa autoestima, ou tendo qualquer outro, ou sendo individualista, whatever, qualquer outra questão de personalidade ou comportamento. Mas você tem consciência de que você precisa ali calibrar melhor os seus pesos naqueles lugares. Então, o que eu faço? Tem pessoas que eu vejo que merecem o meu tempo e merecem a minha dedicação de tentar mostrá-las um melhor caminho. E eu faço isso, dedico bastante o meu tempo, se a pessoa quiser, ainda que possa ser uma conversa dura no sentido não de grosseira, mas de ser tão honesta, né? Que às vezes uma verdade pode meio que chocar uma pessoa. Agora, tem pessoas que eu acho que chegam num ponto que elas não têm mais conserto. Aí que eu digo que você joga com aquilo que é o calcanhar de Aquiles dela. Como eu disse aqui na minha fala antes, essa é a primeira vez, eu já estou no mercado há muito tempo. Já trabalho há muito tempo e liderei equipes desde muito cedo. De novo, como eu disse, a minha primeira equipe eu tinha 23 anos. E há pessoas... e então liderei desde os 23 anos e essa é a primeira vez agora, aos 45 anos, que eu pude escolher, não foi agora, foi há 1 ano e meio, que eu pude realmente selecionar cada espírito da minha equipe. Mas isso nunca tinha acontecido. Você sempre herda uma equipe, você contrata um, mas tem outros 3 que não era. Um foi indicado por não sei quem, o outro é primo, o outro é irmão, aí você não pode fazer nada, aí não sei o quê. Cara, isso acontece, a configuração tá aí em tudo quanto é lugar. Todas as equipes, né? É muito raro um líder chegar e falar assim, eu faço a minha equipe. Aqui só trabalha comigo essas pessoas. É muito raro você poder fazer isso. Então, o que você tem que fazer? Os que estão receptivos a percorrer um traço de aprendizagem, né? Um caminho de aprendizagem, eu dedico tempo. Aqueles que eu vejo que não tem jeito, se o cara tem um ego inflado, vai ser com o ego inflado dele que eu vou jogar. E aí eu vou dar aquilo que ele quer, mas eu vou levá-lo a fazer aquilo que eu preciso que ele faça. É pôquer. Relacionamento é você ter esse olhar empático, que não é só a empatia, de novo, é se botar no lugar do outro. Quando eu percebo que aquela pessoa é movida a elogio e que ela vai trabalhar melhor para mim, mesmo que eu não queira realmente falar, mas eu falo, fulano, você é um espetáculo em fazer isso. Você é a pessoa que faz mais rápido. Tem gente que adora ser comparada. É impressionante que se eu pedir para um ou para outro, não preciso nem falar o nome, se eu pedir para qualquer outra pessoa aqui da equipe, vai demorar, mas com você vai vir perfeito, vai vir na hora, ou até antes do tempo, vai vir um trabalho lindo, sem eu precisar mover uma palha. Será que você me ajuda mais uma vez? Eu preciso tanto de você. A pessoa faz. Agora, se você chegar para ela e der uma... Se você chegar para ela e tipo, meio que der uma ordem, der uma missão meio fria e fala, ela não vai fazer. Você não inflou, não deu brilho, não poliu o ego dela, né? Agora, eu acho legal isso? Não acho legal. Eu acho que é bom para ela? Não acho. Agora, você às vezes está falando com uma pessoa de 60 anos, você está falando com uma pessoa que já não vai, mas não tem jeito. E não precisa ter 60 anos. Às vezes, você está falando com uma pessoa de 30 anos, que pode ser um parente do dono da empresa, que pode ser uma pessoa que tem ali que sabe que tem uma posição que você não pode tocar. Está cheio disso por aí, você não pode tocar ali, você vai ter que aturar. Aí você tem que manipular. Ela tá ali com umas cartas que não são a carta do talento, da dedicação. Então ela não tá ali no caminho da meritocracia. Então você vai tratar com ela de uma outra forma.
Se você não puder dispensá-la, que eu acho que é a melhor coisa, dispensá-la, se não pode dispensá-la, você vai fazer de outro jeito. Enfim. Porque é importante ficar bem essa nota. Não existem equipas perfeitas e muito provavelmente há sempre duas hipóteses. Pode haver maus profissionais com quem nós temos que lidar e temos que aprender enquanto líderes a lidar com eles da melhor forma possível e ainda assim conseguir extrair o melhor para a equipa. E há de haver alturas em que o melhor para ambos vai ser cada um seguir o seu caminho. Mas eu acho que isso dentro de uma equipa acaba por ser muito natural, porque por norma é uma relação bidirecional e quando nós não gostamos da pessoa, dificilmente também a pessoa vai gostar de nós. Portanto, acho que ao final cada um acaba por seguir o seu caminho. Eu também sou como a Ágata, tenho a sorte, já lidero a mesma equipa há 5 anos, e tenho a sorte só nos últimos 3 é que a equipa exatamente com a minha impressão digital, todos escolhidos por mim, todos com a minha visão e a diferença de funcionamento é inacreditável. O prazer é uma família, é uma família. Isso. É muito mais fácil, é muito mais prazeroso você conviver fora do que é o trabalho. Você tem um outro relacionamento, flui, é muito diferente. Ok, Luana, alguma questão? Não. Isabela. Ficou cansada, Luana? Falou-se muito, né? Tanta coisa para poder a gente aprender que no final você fala, já nem tem palavras. Luana, Obrigada, Agatha, agradeço. Prazer estar aqui também. Eu tinha uma questão relativamente ao que a Agatha dizia, elogiar alguém só porque essa pessoa tem o ego inflado e isso não cria conflitos com os outros colegas que se calhar fazem um bom trabalho e não ouvem esses mesmos elogios? Não, porque esses outros que fazem um bom trabalho, eu sou uma grande elogiadora, tá? Eu acho super importante. Elogiadora não é elogio barato, mas o reconhecimento. Eu faço imensos reconhecimentos à minha equipe. Então, quem de fato merece, recebe muito esse reconhecimento. Agora, no caso do elogio a quem tem um ego inchado, você pode ter certeza que você pode ter 50 pessoas em volta quando você faz o elogio e 50 pessoas percebem qual é o jogo que você está fazendo. Só o sujeito que não percebe. Porque ele precisa tanto daquilo que ele fica cego. Mas todo mundo está percebendo o que você está fazendo. É simples assim. Isso é um caso. Agora, de novo, como eu falei, a pessoa com ego inchado, tem muita gente boa, tanto profissionalmente como até pessoalmente, gente boa que tem um ego gigante, gente. Foi o exemplo que se pegou, que tem um ego gigante. Aí é você saber jogar, como tem gente muito boa profissionalmente, talentosa, muito boa pessoalmente e que é super insegura. E olha só, eu não sei o que é pior, você ter uma pessoa com ego inflado ou uma pessoa insegura, que a pessoa insegura também, ela se afunda e ela começa a achar que está todo mundo contra ela, e ela cria um climão. Então, também não é fácil. Então, com cada pessoa, ou você tem um grupo de pessoas minimamente bem resolvidos, e todos nós temos nossas questões, só que alguns de nós conseguem estar um pouco mais equilibrados, e não tem todo dia aqueles rompantes, mas todos nós temos nossas questões. Ou você pega pessoas minimamente equilibradas, ou então você tem que saber lidar ali com aquele ponto de cada pessoa, né? Isso não é só para você que é líder, é para você que convive com qualquer um, basta estar vivo, né? Até mesmo dentro das famílias tem personalidades tão diferentes e você tem que, de alguma maneira, saber se relacionar. E você nunca é a mesma pessoa. Você tem uma base que não muda. Isso, sim, tem que ter. Agora, você é pessoas diferentes com pessoas diferentes. Obrigada. Nada. Essa que a Agatha falou é muito importante, porque lá está, um ego grande não significa que a pessoa possa ser um imbecil, antes pelo contrário. Eu posso dizer, eu sou uma pessoa, provavelmente, que conheço com o ego maior. Tenho perfeita noção. João, muito engraçado. Mas é verdade, mas sei que ao mesmo tempo, e isso é um exemplo da minha vida, eu em 5 anos em que estou a chefiar esta equipa,
não me lembro, ou se posso contar pelos dedos de uma mão, as orientações que foram dadas. Eu sou uma pessoa com uma alta motivação monstruosa, onde não preciso ser elogiado. O meu ego funciona mais como uma alta motivação do que propriamente como a necessidade de estar a ouvir o que quer que seja em termos de elogios. Obviamente, quem é que não gosta de ser elogiado? Especialmente quando tem noção que se faz um bom trabalho, precisamos de ser reconhecidos, não é? Agora, ego tem uma outra coisa, uma pessoa que é egocêntrica, ela também pode ser muito individualista, por exemplo, ela pode não ter noção do todo, então tem várias nuances, né? Ela não tem noção do coletivo, porque como tudo gira em torno dela, ela está sempre puxando para ela, e você tem que trazer um senso de comunidade para ela, um senso de coletividade para ela. Mas isso no caso do João, boa noite, eu há bocado não quis interromper porque estava a falar, mas isso no caso do João, no caso de ter um ego grande, isso funciona um bocadinho, não é? Compete consigo próprio, não é? Normalmente as pessoas que reconhecem, que sabem que têm um ego grande, normalmente competem um bocadinho com eles próprios, não é? Não sei se é o seu caso, mas a nível de qualidade de serviço e tudo mais, competem um bocadinho, a exigência consigo é sempre maior do que será com os outros, possivelmente. Não, é que eu acho que, apesar de ter a perfeita noção do ego que tenho perfeita noção que a principal componente de importância é a minha equipa, e isso não me permite desviar-me do caminho de ser objetivo. Eu acho que ser objetivo e ser emocionalmente racional é muito importante. Nós conhecemos, aquilo que vos falo muito e que falei ao longo desta formação, da parte do autoconhecimento, sabermos bem quais é que são os nossos pontos fortes, mas também os nossos pontos fracos. E percebermos onde é que estão, qual é que é o objetivo. E o objetivo não é o João, nem é a Luana, nem é o Nuno, nem é a Ágata, nem o Miguel, nem a Isabel, nem a Sandra. O objetivo é a equipa, e é pela equipa que nós temos que pôr o nosso ego a trabalhar, principalmente em funções de liderança. E se eu desculpo mais as pessoas que trabalham comigo, que têm que ser líderes também, e também era uma coisa que nós falamos aqui na nossa formação, cada um é líder na função que faz, mesmo que seja a mais básica do mundo, mesmo na função mais básica, podemos ser os melhores líderes do mundo, nós temos que ter perfeita noção que sem trabalho de equipa não vamos a lado nenhum. E principalmente para um líder, o que importa mais é a equipa, não é? Não sou eu. E lá está, essa questão de ter o ego grande serve principalmente como um catalisador para ser cada vez melhor e também aquilo que a Ágata estava a dizer que é muito importante, que é eu ter noção daquilo que sou capaz de fazer. Acho que é mais por aí. Talvez tenha aí uma camada de autoestima grande, né? Mais do que de ego. Eu acho que é mais isso. É autoestima e não o ego puxado para a vaidade, né? Porque, se me permitem, o João coloca o seu ego em energia para a equipa, digamos assim. Legal. E muitas vezes as pessoas que às vezes têm um ego enorme tentam, dentro de uma equipa, tentam ser muito individualmente, elas tentam que sejam elas o centro das atenções e tudo esteja concentrado nelas. Claro que se tivermos, como o João fala, um ego em que temos o sentido da equipa, acho que podemos dizer que isso é um ego positivo. Porque no fundo o objetivo é o objetivo da equipa. Agora, se o ego se concentrar na pessoa só, penso que é um ego negativo, digamos assim. Eu acho acho que uma coisa que a gente não deve permitir mais dentro do possível mesmo, é uma coisa que mesmo quando eu não tinha autonomia para mexer em determinadas pessoas, mas eu no mínimo externava aquilo que eu sentia, aquilo que eu achava, e isso já me fazia muito bem, e eu acho que de alguma forma eu contribuí sempre nos lugares onde eu estava, quando eu apontava para pessoas que promoviam um relacionamento tóxico dentro da empresa, sabe? Pessoas nocivas. E uma coisa, de novo, são traços de personalidade de pessoas que não são tão fáceis de se lidar, tá? E isso a gente vai jogando nesse poker psicológico, emocional. Tá. A outra coisa é mau caráter. A outra coisa é desvio do caráter. A outra coisa são pessoas que usam de assédio moral, que são tóxicos, que tá minando, tá envenenando aquele ambiente. Isso aí não. Isso não. E já tive períodos de sofrimento, de passar
3 anos, 5 anos, ou sendo chefiado, ou tendo colega, e até que a pessoa vá embora. Mas até ali tem um dano, não só para... Houve danos para mim, para o resto da equipe, para outras pessoas, etc. E essas pessoas costumam ser muito perspicazes, porque na frente de quem decide, eles são outros, são outras, se vestem com um manto sagrado. Normalmente são muito boas no marketing pessoal. Muito, muito, muito. Então, é uma verdade que te escorre entre os dedos. Você não consegue comprovar, sabe? Mas uma hora tudo se conecta e fica claro para todo mundo e a erva daninha é expelida da organização. Só que pode ser que você não tenha esse tempo, não queira. E eu vou te dizer que hoje, porque uma coisa é você não tem nem noção você não consegue verbalizar, você não processa isso tudo que eu estou falando agora, quando você é muito novo. Você está ali no meio da situação e não está processando. Então, hoje eu consigo identificar mais e sempre que eu puder escolher que eu não esteja numa situação de necessidade, que eu tenha outras opções, eu garanto a vocês, eu não me submeto mais a trabalhar em ambientes tóxicos. Não me submeto, porque faz mal à minha saúde. E eu acho que faz mal à saúde de todo mundo, sabe? Então, eu acho que... E, de novo, o cara ter o ego, o cara ter não sei o quê, o cara ser atrasado, o cara fazer piada sem graça, ou o cara ser chato, sei lá, todo mundo alguma coisa. Eu sou alguma coisa também, todo mundo aqui tem alguma coisa que é chata. A gente vai dando um jeito nisso, hein? A gente tá aqui para isso. Agora, ser uma pessoa ruim, que envenena todo mundo, isso não. Isso não. Mas então, nem sempre conseguimos evitar trabalhar com esse tipo de pessoas, especialmente quando trabalhamos na função pública, onde as equipas são ao longo dos anos sempre as mesmas e não é muito fácil. Não é mesmo, é isso que eu te falava, né? Sofri muito, e olha que eu nunca trabalhei na função pública, pior ainda, sofri muito, muitas vezes, em longos períodos da minha vida profissional, com relacionamentos desse jeito. Felizmente, neste momento, nossa empresa viveu também na empresa onde eu estou, viveu também uma grande limpeza energética, eu digo assim, hoje a equipe é uma equipe, e de novo, a gente pode de vez em quando se desentender com o outro, tem visões diferentes de algumas coisas, formas de fazer diferentes, não é isso, não é que todo mundo se ama o tempo todo, fica todo mundo dizendo eu te amo, não é isso. Mas tem ali são pessoas que têm um estar positivo na vida, tem a mesma vibe, estão na mesma frequência, sabe? E nesse momento eu consigo escolher essa equipe, e se em algum momento, de repente, eu não puder mais escolher, e se eu não tiver a necessidade de estar vinculada à empresa, o que eu quis dizer é que se eu não tiver necessidade, não sei se eu vou ter necessidade financeira de estar, se eu não estiver e puder escolher, eu não estarei numa situação como essa, entendeu, Isabel? É isso que eu acho que se a gente, quando a gente não pode, aí eu acho que a gente tem que buscar, como foi o meu caso. Eu busquei, você dá um prejuízo danado, tá em equipes, tá em relacionamentos tóxicos. Eu fiz terapia, eu fiz yoga, eu fiz uma coisa chamada rebirthing, eu fiz boxe, porque eu socava o saco de boxe. Foi o meu psicólogo que falou, vai fazer boxe porque você bota a cara do sujeito no boxe, no saco, vai fazer exercício aeróbico, vai meditar, reza. A alma dele. Não é? Mas olha o trabalho que reza que ele morre. Sempre funciona. Você reza pela alma da outra pessoa, porque se ela encontrar a paz, ela te deixa em paz também. Né? Pois é, exatamente. Então eu quero que ela seja feliz, porque se eu for feliz, todo mundo aqui consegue. Exatamente. Então, pronto. Muito bom. Olha, eu posso dizer aqui que no âmbito do recrutamento das minhas equipas, a característica número 1 que eu tenho para quando tenho que escolher alguém é precisamente essa, se é boa pessoa. E ultrapassa lá está aquilo que a Agatha estava a dizer, se é pontual, se é profissional, isso ele vai aprender e uma pessoa vai dirigindo mais para a esquerda, mais para a direita.
Agora, bom caráter é muito difícil em idade adulta nós conseguirmos moldar alguém. Ela já vem do berço, como muitas vezes se diz, que a própria vida foi encaminhando a pessoa a ser uma boa pessoa, então é muito complicado. Ter uma má pessoa numa equipa consegue minar tudo à volta. É muito complicado. Deve ser muito bom poder escolher a equipa. Coisa que não se pode fazer quando se trabalha num serviço como eu trabalho numa Câmara Municipal. Claro. Miguel. Ia só partilhar convosco a experiência que tenho tido de vida nesse aspecto. Tive 650 pessoas à minha responsabilidade e como vocês devem imaginar, nem 5% consegui ser selecionadas a tal pegada digital que o João há pouco falava, ser o ADN. E uma das coisas que me fui apercebendo, são 50 anos de vida, já são mais de 30 anos a trabalhar e praticamente um bocadinho até parecido com a Ágata, o percurso também comecei aos 23 anos numa chefia de uma equipa de 5 pessoas e aquilo que eu vos posso dizer é que aquilo que eu fui aprendendo ao longo desta caminhada foi que, eu penso que a Isabel falava disto e acho que no setor público isso é muito visível, é que 75% das pessoas eu sei que de alguma forma estavam alinhadas, mas eu não me preocupava com as outras 25%. Não é preocupar em termos de pessoas, eu não ficava solidificado em querer que essas 25 fizessem parte também da mesma motivação e da mesma energia. A vida não é justa e aprendi que isso faz parte. Como também fazia parte não poder, de alguma forma, os retirar do trilho ou do comboio. Eles acabavam por sair do próprio comboio e ficavam no apiadeiro. E isso foi uma das coisas que só fui aprendendo ao longo do tempo. Ao princípio era um desgaste enorme, porque não sabia como é que havia de lidar para ter todos alinhados e tinha que estar 100% todos comigo, e depois fui aprendendo ao longo do caminho que isso era impossível de acontecer e eu perdi energia a mais para ter 25, quando tinha 75% das pessoas que estavam completamente motivadas e alinhadas nesse sentido. Ninguém é unanimidade, né, Miguel? Sem Mas dúvida. a gente leva muito tempo para não se deixar doer por não ser uma unanimidade. Para mim é um exercício até hoje. Nesse sentido, não é de elogios, mas assim, realmente eu não posso dizer que não me incomoda saber que alguém não gosta de mim. E eu fico pensando, mas por que não gosta de mim se eu tento tratar as pessoas direito, né? Mas não tem jeito. Pode não concordar com o seu jeito de estar na vida, né? Então, esse exercício, para mim, é um exercício constante. Não dá para ser uma unanimidade. Sempre vai haver gente que não gosta da gente. E às vezes nem é por um motivo válido. É uma questão de pele. Não é porque nós fizermos nada, não há qualquer coisa que não se encaixa. E por isso é que eu digo que nós devemos ser emocionalmente racionais, porque devemos estar ligados às pessoas e perceber que vai ser impossível chegar a todas da mesma forma. Eu também comecei a liderar uma equipa com 23 anos, mas foram logo 53 e eram todos mais velhos que eu. E sem dúvida que o primeiro ano é o mais complicado de todos. Perceber é que nós acabamos por viver as dores de todas aquelas pessoas, acabamos por ser completamente emocionais e muito pouco racionais, e isso afeta-nos muito. Eu chegava ao Natal e ficava uma semana de cama e não tinha nenhum comportamento estranho, nada, era claramente a parte emocional que ia abaixo. Isso sem dúvida é muito importante, como diz a Ágata, nós percebermos e se tivermos essa possibilidade, essa capacidade. Eu acredito que conforme as condições que nos vão aparecendo e as condições que nós vamos tendo, se nós estivermos bem num certo trabalho, numa certa função e focando noutro objetivo, que a oportunidade acabará por aparecer. Mas sem dúvida, se não estivermos bem no trabalho, é muito complicado depois na nossa vida pessoal fazermos essa gestão e acabamos sempre por sofrer danos emocionais muito complicados. Por isso, ia só terminar, só para vos dizer que eu acho que é extremamente natural e ao longo do tempo nós vamos caminhando nessa experiência, ou seja, de percebermos que não vamos conseguir ter toda a gente alinhada, não vamos ter toda a gente connosco, e isso é natural. E mais do que isso é não renegarmos para nós essas evidências, que é impossível nós que isso acontecer, nem utilizando aqui um pouco a parte religiosa e dizer que Jesus Cristo conseguiu que todos estivessem alinhados com isso, muito menos nós que somos meros seres humanos e estamos aqui para várias experiências e elas vão acontecer.
E essas zonas também são aquelas que nos fazem crescer, ou seja, eu acho que nós crescemos no desconforto e não no conforto. Para mim também foi extremamente importante. Imaginem alguém sair daqui, que saía à segunda-feira e só voltava à sexta-feira para a Espanha. Nos primeiros tempos, costuma-se dizer, só levava porrada. E foi nesse desconforto que aprendi também a crescer. E foi no desconforto e não no conforto de ter só pessoas selecionadas para mim, que eu também senti que mais cresci. Por isso, aquilo que eu vos queria aqui deixar como uma última reflexão era mesmo nesse sentido, eu acho que é impossível agregar a toda a gente, muito difícil termos toda a gente connosco. Acho que devemos nos focar sim nos multiplicadores positivos e não desperdiçarmos o nosso tempo naquilo que são negativos. Por mais incrível que isso possa parecer, e por vezes até sentirmos injustos com as outras pessoas, mas é sempre o bem comum tem que sobrepor àquilo que são as individualidades. E se nós estivermos sempre a pensar no bem comum e que estamos sempre de consciência, que estamos a fazer o melhor, isso facilita muito esta tomada de consciência que todos temos. Sem sombra de dúvida. Nós, quando somos líderes, temos que... Nós somos líderes para tomar decisões difíceis, porque se fosse fácil, qualquer um era líder. Se fosse fácil tomar decisões, se fosse fácil agradar a toda a gente, qualquer pessoa, não havia liderança. A equipa não tinha sequer nenhuma cadeia hierárquica, nem havia responsáveis, não havia nada. Mas com essa responsabilidade tem que vir também essa consciência de que estamos a fazer o melhor. E eu costumo dizer, eu deito-me à noite e deito a cabeça na almofada e não me lembro de alguma vez ter dormido com a consciência pesada. Tento fazer sempre aquilo que é melhor para a equipa e, acima de tudo, tentar ser uma boa pessoa, tentar ser uma pessoa em que eles olhem, que vejam que tem um bom carácter, que por mais que tenha, por mais autoconfiança que tenha, que eles saibam que está lá para ele, que lhes diz as verdades na cara, porque ser líder é dizer as verdades olhos nos olhos, muitas vezes por mais que nos custe, e percebemos quando tomamos decisões que são as melhores decisões. Se não forem, o tempo vai nos dizer, e temos de ter a humildade de conseguir voltar atrás e ir corrigindo, ir afinando, e como diz a Ágata também, irmos direcionando o nosso caminho e percorrendo o nosso caminho de forma a que as coisas corram o melhor possível. Bem, eu dei aqui mais 5 minutos, eu tinha combinado com a Ágata 1 hora, já vamos com 1h25, eu já sabia, por isso eu dei 1h30 de timeline. A Ágata tem 2 crianças maravilhosas que estão à espera dela. Se alguém quiser fazer um último apontamento, ou se a própria Ágata aqui fizer aqui um último apontamento, eu vou já deixar aqui o meu, agradecer a todos a vossa participação. Foi 1h30 de conversa, podia ser muito mais. Eu tenho sempre essa dificuldade quando estou com a Ágata. Acabamos por balizar o nosso tempo e voa no instante, ou no meio de um café, ou no meio de um filme, e é sempre uma experiência fantástica aprender com ela. E tenho sorte de estar rodeado por imensas pessoas com quem aprendo todos os dias. Eu, mesmo agora nesta própria formação, aprendi bastante com as vossas experiências. Acho que isso é fundamental, estarmos em aprendizagem constante. Ágata, se quiseres dar aqui umas palavrinhas finais. Também agradeço muito, eu gosto também desses bate-papos e gosto quando a audiência é assim, pequena mesmo, porque a gente pode ter essa troca e sempre tem relatos dos quais eu extraio aprendizados, exemplos e me fazem refletir também, então muito obrigada. Miguel, que colocou tanta coisa, Nuno, Rosendo? É Sandra. É Sandra, Rosendo. Eles puseram a parte que as pessoas têm mais dificuldade em ler, que é sempre o apelido. A Isabel também falou, Isabel está aí ainda? Ainda estou aqui. Não pense que eu não me solidarizo, que eu não percebo o que é. Deve ser complicado mesmo, Isabel. Mas muitas vezes é assim. Procura um saco de boxe, Isabel. Reza ideia. E dá um soco no saco de boxe do outro e pronto, a gente vai conseguindo. Tá? Gente, muito obrigada. A Luana também estava aí. Obrigada a todos mesmo. E a gente se cruza por aí. Tá? O João pode passar meu e-mail, estou lá no LinkedIn, enfim, quando quiserem, façam contato, tá bom? Obrigada. Muito boa sorte. Muito obrigada a todos. Obrigada. Um prazer. Obrigada pela oportunidade. Obrigada, João. Obrigado. Beijo, tchau.